Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona. Ele foi um dos maiores pensadores da filosofia cristã e um dos maiores pensadores do Ocidente. Ele nasce no ano de 354 e morre em 430 d.C. Esse já é um contexto que o cristianismo começa a dominar completamente a vida no Ocidente, mas ainda ele estava em disputa aqui. Então, nesse século V, Santo Agostinho está disputando espaço político, espaço de poder e espaço religioso com outras religiões, com outras correntes filosóficas. Ele nem nasceu numa família cristã, na verdade, então ele se converte de forma tardia ao cristianismo, ele se converte com mais de 40 anos. Ele vai ser um teólogo muito importante, mesmo antes de se converter ao cristianismo, ele já era um filósofo importante, já era um pensador importante. Não, ele vai trabalhar essencialmente como professor ao longo de sua vida, depois ele se converte ao cristianismo e vai ter uma influência absolutamente definitiva na construção do pensamento medieval, naquilo que seria a religião medieval. O mundo no qual ele vive é esse mundo em que o Império Romano estava na mais completa desagregação. Então, escreve lá o Cidade de Deus por volta desse ano de 410, e nesse mesmo ano a cidade de Roma é saqueada pelos bárbaros, e essa cidade está bastante traumatizada aqui. Então esse é o mundo em desagregação. O Império ia acabar se destruindo, ele ia acabar sendo extinto, o Império Romano do Ocidente, lá em 475. Então, menos de 60 anos depois, pouco mais de 60 anos depois desses eventos, o Império Romano do Ocidente nem existiria mais. Então, nesse mundo em desagregação, que eles entendiam como um mundo apocalíptico, eles sentiam que o mundo estava acabando, e de fato estava, pelo menos o mundo romano, o mundo que eles conheciam. Então essa ordem sendo completamente desagregada, esse mundo acabando, era uma coisa que precisava ser explicada. Santo Agostinho tenta buscar uma explicação para isso. Então, como é que pode, num contexto em que ele, sendo cristão e acreditando que Deus é bom, como é que pode existir um mundo tão desgraçado, um mundo tão permeado pela violência e pela destruição? Se ele estava tentando propor uma visão de mundo cristã para a grande maioria dos romanos, era preciso explicar como é que o cristianismo se respondia a isso. Do ponto de vista deles, isso era, da maioria das pessoas, os que não eram fiéis ao cristianismo, as pessoas tinham muita dificuldade para comprar essa ideia. Então, ele resolve isso escrevendo um livro conhecido como A Cidade de Deus, que é um livro no qual ele expõe a sua visão sobre política, sobre direito, sobre teologia. Ele tenta explicar então o que é a ordem do mundo e por que é perfeitamente possível, do ponto de vista racional, a existência desse mundo como ele era e o que ele propõe como mudança. Então o que isso implicaria para a vida das pessoas. Nesse Cidade de Deus ele começa explicando lá o que era essa ordem de mundo, e ele mostra, pelo menos ele tenta mostrar, que a razão pela qual esse mundo era maligno, por que existe tanta violência, isso não deriva nem da falta de poder e nem de uma situação em que Deus permite ou tenha criado o mal. Do ponto de vista do Santo Agostinho, combatendo aqui o maniqueísmo, que era uma vertente religiosa muito em voga naquele período, que discutia a questão do bem e do mal, que dizia que essas pessoas, elas eram... e esse maniqueísmo, ele dizia que havia uma entidade benigna e uma entidade maligna, ou seja, o bem e o mal foram criados como entidades originárias, e o mundo existe em torno dessa disputa eterna entre as entidades divinas. Ou seja, então o mundo vive numa eterna disputa entre o bem e o mal, e a maioria das pessoas olhava para o mundo na qual elas viviam ali, esse mundo desagregado, esse mundo em disputa, esse mundo violento, e elas tendiam muito mais a pender para essa explicação do mundo, essa explicação de como o mundo funciona, do que ao cristianismo. Então a obra agostiniana é uma obra teológica e uma obra filosófica que busca explicar racionalmente como era esse mundo, mas também converter pessoas
para o cristianismo. Então ele está tentando explicar por que o cristianismo faz sentido, por que as pessoas deveriam se converter a essa religião e não seguir qualquer outra. A religião clássica romana estava em crise, porque essa religião clássica ela era completamente interligada com a estrutura política do império. Então, se o império está em crise, a religião também estava, porque a religião romana era uma religião de Estado, mas o cristianismo não estava em melhores lençóis aqui, porque esse contexto de desagregação pedia uma explicação. O que Santo Agostinho aqui vai dizer? Se existe mal nesse mundo, ele não foi criado por Deus, nem é tolerado por ele. O mal não foi criado por Deus. Se há o mal, se há essa desordem, essa destruição, isso deriva do fato de que Deus criou os homens dotados de livre-arbítrio. Se há tais coisas, se o mundo não é bom, se ele não é perfeito, é porque as pessoas não são boas, elas não são perfeitas. Elas têm esse potencial, mas escolheram não ser assim. As pessoas podem ser boas, mas quando elas escolhem não ser, elas acabam criando o mal. Então, o mal é uma consequência do livre-arbítrio e não uma criação divina. O mundo é assim porque as pessoas se comportam de uma forma maligna. Isso tem que mudar. Então, ele vai dar essa explicação, em tese racional, para contar, né, de onde vem esse mundo maligno, esse mundo violento à nossa volta. E como consertar isso? Né? O que está lá na Cidade de Deus é desista, não tem jeito. O que significa isso? Esse é um autor que parte de uma perspectiva que é platônica, né? Então, ele é discípulo de Platão, então ele retoma a obra de Platão e faz uma leitura cristã. Como eu já disse para vocês, o pensamento clássico, né, já vai ser banido aqui, vai ser proibido no Ocidente, mas sendo ele um homem de religião, ele consegue, né, ainda ter acesso aqui a alguma coisa, algumas formas, algumas variações ainda desse pensamento. Então ele faz uma leitura cristã da obra do Platão. Lembre-se que o Platão dividia esse mundo em duas metades. Né? Existe o mundo das ideias, o mundo lá do ânimos, né? O mundo ideal, o mundo de onde vêm as almas, e existe esse mundo concreto no qual nós vivemos, que ele é só uma sombra, uma manifestação imperfeita de um mundo que é ideal. Esse mundo, né, esse mundo tocado pela matéria, o mundo no qual nós vivemos, né, é só uma manifestação imperfeita segundo Platão. Mas na interpretação agostiniana, esse mundo material, esse mundo que nós podemos tocar, esse é o mundo corrompido, esse é o mundo tocado pelo pecado original. Esse é o mundo em que a matéria é uma expressão daquilo que é o mal, ou pelo menos do mal que foi criado pelos homens, né, da corrupção dos homens, e o mundo ideal, que é o paraíso, que é o mundo do além, que é o mundo do pós-vida, que é o mundo da alma, né, que é o mundo que a alma pode atingir. Aquilo é perfeito, aquilo é bom, aquilo é o infinito, aquilo é a ordem verdadeira do mundo. Onde nós vivemos, né, esse mundo terreno, é apenas um local de passagem, é apenas um local em que nós estamos sendo testados. Então, nos resta aqui apenas suportar, né, as vicissitudes desse mundo, obedecer o Estado, obedecer a regra, obedecer a lei, né, obedecer à autoridade. Mas esse mundo é um mundo imperfeito, é um mundo tocado pela corrupção. Então, não é nele que nós temos que buscar a salvação. A salvação está em outro lugar. A salvação nós alcançamos olhando para dentro, né? Sendo bons. Então, nesse sentido, lembre-se que a obra estoica e epicurista carregam mais ou menos as mesmas características, né? Como são autores que vivem no mundo desestruturado, o mundo no qual a política não funciona mais, então eles não buscam mais o bem e a salvação do mundo nessa lógica, na lógica da política, na lógica da transformação desse mundo. Onde eles vão buscar isso? Olhando para dentro, né? O homem se transforma interiormente. O homem não transforma o mundo, ele se transforma interiormente, porque a política está falida. A ordem social desse mundo
ela já está entregue à corrupção. Então, o corpo físico é o corpo do pecado, é o corpo da luxúria, tocado pelo pecado original e corrompido. A alma é pura. Então, a alma representa o bem. Então, aquilo que o Santo Agostinho propõe é uma explicação de por que esse mundo é assim. Ele tenta mostrar que a política real, a política desse mundo no qual nós vivemos, né, ela não faz mais sentido e, portanto, é preciso buscar a salvação não mais para esse mundo, não se deve mais buscar salvar Roma, portanto, e deve-se buscar salvar a cidade de Deus, que é o que dá o nome ao livro. E o que é a cidade de Deus? É o paraíso, é o reino eterno. Ela começa aqui e termina no mundo do paraíso. O que ele vai propor? Os homens devem viver a vida da melhor forma possível, buscando se purgar, buscando eliminar o pecado, buscando, né, expiar os pecados, buscando formar a sua própria alma e a sua moral, para que eles sejam dignos, né, da cidade de Deus, né, da cidade perfeita, do mundo perfeito, portanto do paraíso. Do ponto de vista dele, a igreja faz esse meio campo, né, elevando as almas dos homens, entregando esses homens para o paraíso. Então vejo que é aqui que a igreja católica, né, do Ocidente assume o papel que ela teve ao longo da Idade Média, de ser esse poder supra-imperial, né, supranacional, dominando os reinos, dominando a política, dominando a ordem social. O cristianismo daqui para frente, ele assume a estrutura do Império Romano. Quando o Império Romano cai, a estrutura da igreja sobrevive, e como não há mais nenhum poder político forte o suficiente nesse mundo, o único poder real, o único poder concreto é o poder da igreja. E dentro dessa lógica agostiniana, a igreja assumiria esse papel de converter os homens à cidade de Deus. Então vejo que a Idade Média é o que é por conta da obra do Santo Agostinho, né? Foi ele que criou, ele que inspirou, na verdade, a criação da estrutura que a igreja cristã, que a igreja católica teve ao longo dessa Idade Média. Então, o que é direito na obra desse autor? Né? Tem mais ou menos as mesmas características do direito na obra do Platão. Existe esse direito do mundo, né? O direito material, o direito do mundo no qual nós vivemos, o direito que está aqui, que pode tocar o nosso corpo, né? Que pode ser alcançado através da punição, que vai ser alcançado através da preservação da ordem social e política. E esse direito é um direito material. Ele é impuro, ele é imperfeito, não porque Deus seja imperfeito, não porque não exista justiça nesse mundo. Esse direito ele é imperfeito porque os homens são imperfeitos. As instituições sociais e políticas, elas são imperfeitas. Esse direito é apenas uma expressão impura, imperfeita, de uma coisa que é muito maior, que é a justiça divina, que seria uma contraparte daquilo que o Platão chamaria de a justiça do mundo ideal, que é aquilo que é perfeito. Só existe perfeição na justiça divina, somente Deus é perfeito, só existe perfeição na justiça divina. Então por que nesse mundo a justiça não funciona? Né? Porque esse mundo é controlado pelos homens. Só existe justiça perfeita no mundo perfeito, que é governado diretamente por Deus. Ou seja, só existe justiça perfeita lá na cidade de Deus. Ele faz essa separação. Existe sim justiça, mas somente lá, somente no paraíso. Nesse mundo, que é o mundo tocado pela carne e pelo pecado original, não há mais justiça. E o que há são as pessoas imperfeitas tocando, né, a ordem do dia. Então o direito é perfeito? Né? Depende da perspectiva. Lá na cidade de Deus ele é. Aqui ele é perfeito? Não. Por que ele não é perfeito? Porque ele é feito pelos homens. Embora tenha inspiração divina, ele é feito pelos homens. Se os homens não são perfeitos, o direito não é perfeito. Ele é tão perfeito quanto a virtude e a capacidade moral das pessoas que o controlam. Basicamente, aquilo que Santo Agostinho afirma sobre o direito
é a mesma coisa que Platão afirmaria sobre o direito, né? As regras, as leis, elas têm o objetivo de manter a ordem, de perpetuar a sociedade política. Só que ela é corrompida, ela é carcomida. Então, nesse mundo, as leis podem perfeitamente ser imperfeitas. E elas são, porque as pessoas não são perfeitas. Então, direito está vinculado à justiça? Está, mas ele é só inspirado pela ideia de justiça. Direito é justo nesse mundo? Não, porque as pessoas não são justas. Direito é virtuoso nesse mundo? Não, porque as pessoas não são virtuosas. As pessoas têm virtude? Tem alguma. As pessoas são justas em alguma medida, elas não são completamente justas. Então, o direito que nós conhecemos é uma expressão disso. Inspirado na justiça, mas não é perfeitamente justo. Então, direito e justiça não são sinônimos. Eles têm relação, mas não significa a mesma coisa. Só é perfeito aquilo que está na cidade de Deus. Só é perfeito aquilo que está no paraíso e que inspira esse nosso mundo. O nosso mundo precisa buscar ser o mais parecido possível com a cidade de Deus, ou seja, com o paraíso. É difícil porque nós não somos aquilo. O que nós devemos fazer, portanto, é elevar a nossa alma, elevar o espírito, abandonar a carne, abandonar o desejo, abandonar o prazer, abandonar o pecado e nos preparar, né, para no pós-vida atingir essa cidade de Deus. Vejo que aqui uma série de outras coisas, do ponto de vista político e social, acabam ganhando forma. Essa ideia de que, né, o corpo é sujo, é pecaminoso, né, o pecado da carne, pecado original, essa ideia de que sexo é uma coisa suja, feia, né, que está vinculado ao mal, aquilo que é o pecado, isso é uma coisa que ganha força muito profundamente a partir desse período. No passado, o sexo, por exemplo, sempre teve um papel completamente diferente. Em quase todas as religiões orientais, né, sexo sempre teve algum tipo de ligação com o divino, né? Então, o prazer e aquilo que é o divino, o culto dos deuses, nunca esteve em oposição. Isso é uma coisa que é uma novidade introduzida pelo cristianismo nesse ocidente e radicalizada a partir dessa visão que está colocada aqui dentro dessa lógica agostiniana, né? Que o corpo é sujo e ele é pecaminoso. Então você pega isso de certas variações do judaísmo, joga isso para o ocidente e, né, o corpo, a carne, o sexo, esse tipo de coisa, tudo isso vira sinônimo de pecado, né? Isso é uma coisa muito típica dessa nossa cultura, isso não existe em outros lugares, né? Em outros países, em outras culturas que surgiram a partir de lógicas diferentes, essa é uma perspectiva bastante distinta, ok? Vou passar aqui para vocês um clipe, um trailer, na verdade, para vocês verem do filme que eu vou pedir para vocês assistirem, para nós discutirmos e fazermos um trabalho em cima dele na próxima aula. No, the heavens should be simple. They are not. In the last days of the Roman Empire, at the fall of civilization, one woman, a legend ahead of her time, stood to unite mankind. Whatever may be going on in the streets, we are brothers. Where are the troops? No army could contain that mob. He's calling for the annihilation of women and children. As long as God grants me the strength, I will purify this city. All these years I've been studying, if I could just unravel this. Why should this assembly accept the counsel of a woman? Enough! If you choose to do nothing, though, you will continue to do the same thing over and over again, until there is no one left in this city. No people for this government to govern. The books. They know not of God,
God has not yet proved himself more merciful than his predecessors. I won't be able to protect you any longer. I wanted you to be free. I am free. You don't question what you believe. I must. Esse é um trailer de um filme que em português do Brasil é chamado de Alexandria, em português de Portugal, né, chama-se Ágora. Então vou pedir para vocês assistirem, né, um filme conhecido, aí, talvez alguns de vocês até já tenham visto. E nós vamos fazer, né, uma discussão e um trabalho em relação a ele aqui na próxima aula, certo? Eu não vou falar muito sobre ele para não dar spoiler, então eu peço que vocês assistam o filme e deem uma pesquisada na personagem principal, que é um filme baseado numa história real. Então é isso aí, pessoal. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.